Como ouvir a voz de Deus? Não pule esse vídeo, porque tem uma palavra forte de Deus ao seu coração. Olha, hoje eu quero falar nesse vídeo como ouvir a voz de Deus. Passos para desenvolver uma vida de oração e de intimidade. Olha, peço a você que está chegando agora no canal, se inscreva, compartilha e deixe no comentário o seu amém. Para você que não me conhece, eu sou o Arlon. Olha, você vai me ajudar muito deixando aqui o seu comentário. Seja apenas um amém, você vai estar me ajudando no engajamento. Quão forte é a palavra de Deus ao nosso coração e como nós devemos desenvolver para ouvir a voz de Deus, seja na palavra, seja num louvor, ou seja mesmo Deus pessoalmente em espírito falar conosco, como falou com Abraão, com Moisés, com Samuel e tantos outros. Será que é possível nos dias de hoje Deus falar com o homem? Claro que é possível. Isso é possível. E a importância de aprender a ouvir a voz de Deus e desenvolver uma vida de oração. E eu quero discutir junto com você. Escreva no comentário qual é a sua experiência, como você desenvolveu ou como você teve uma experiência em ouvir a voz de Deus em situações que você buscou orientação, direção do Senhor Jesus. Coloque agora no comentário, eu quero saber a sua experiência em desenvolver a sua intimidade, em aprender a ouvir a voz de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Nós devemos reconhecer que em meio à correria do dia, às distrações, pode ser difícil a gente ouvir a voz de Deus, né? E isso retrata lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22, que fala assim, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, a maioria das pessoas, elas têm um desejo, comum, é o desejo comum de muitas pessoas de ouvir a direção de Deus, a orientação de Deus em suas vidas. Mas devemos reconhecer que, devido às preocupações, os trabalhos excessivos da nossa vida, com a família, pessoalmente, às vezes fica difícil a gente ouvir a voz de Deus, ou ter paciência em esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão tão ansiosas e tão dependentes de tudo rapidamente, não tem paciência de esperar na fila de um banco, na fila do mercado, ou uma comida, tudo que é rápido. Deus trabalha no tempo. Não espere você que Deus possa. Claro, Deus pode trazer a resposta, a orientação da noite para o dia, no momento que você ora, mas Deus também pode trabalhar no tempo. E você tem que estar disposto a esperar o tempo de Deus, a orientação de Deus, a resposta de Deus para a tomada de decisão, para esperar do Senhor uma orientação. É claro que tem situações na nossa vida que tem que ser de imediato, mas se você construir uma vida de intimidade em oração, meditar na palavra, criar um vínculo íntimo com Deus, no sentido de você estar tão sensível à voz de Deus, por estar buscando a presença de Deus, buscar um vínculo com Deus, Deus pode trazer orientações mais rápidas, como você precisa diariamente na sua vida. A exemplo que você pode ver quando Moisés ouviu a voz de Deus, o chamado dele através da sarça ardente, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, você vai ver lá que Moisés e a sarça ardente, o chamado de Deus para Moisés.
E Samuel também, que aprendeu a ouvir a voz de Deus, a identificar que era Deus falando com ele, chamando ele na madrugada. Você pode ver lá em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 10, você pode ver ali Samuel aprendendo a ouvir e a identificar a voz de Deus. E também Elias, que ouvindo a voz de Deus em meio ao silêncio, né? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 até o 13. E a grande Maria, que foi a mãe de Jesus, ela respondeu ao chamado de Deus, a voz de Deus, quando veio para ela lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Esses são alguns exemplos de pessoas que elas criaram através de uma intimidade, de um vínculo, de uma fé, de uma confiança para com Deus. Elas souberam ouvir, identificar e atenderem a orientação, o chamado, a voz de Deus para as suas vidas, né? Nós mostramos aqui exemplos bíblicos, diferentes pessoas, diferentes situações em que Deus ele falou com o seu povo, ele falou com a pessoa, ele falou com alguém, e essas pessoas elas soube e aprenderam a ouvir e identificar a voz do nosso Senhor Jesus. Então eu quero oferecer a você que está aqui, que chegou até agora a esse vídeo, conselhos práticos sobre como você pode começar a ouvir a voz de Deus. Primeiramente, procure ter um tempo de silêncio, reflexão acerca da sua vida com Deus. A importância de você reservar momentos diários de silêncio para meditar e orar ao Senhor Jesus numa reflexão. O segundo, a leitura da Bíblia. Como a leitura regular das Escrituras, ela pode abrir nossos corações para a voz de Deus. Você não tem ideia de como a leitura diária, regular das Sagradas Escrituras, da Bíblia, pode abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Terceiro, a oração. A oração é algo muito importante para que você venha ter uma vida com Deus. A importância de uma vida de oração consistente, incluindo orações de súplica, intercessão e gratidão. Não importa qual seja a oração, tenha um vínculo com Deus em oração e você vai ver o quanto isso vai te ser benéfico. Discernimento. Como distinguir entre a voz de Deus, nossos próprios pensamentos e outras influências. E o que mais tem hoje em dia são influências, são vozes de tudo quanto é canto, inclusive os nossos próprios pensamentos. Então, busque ter discernimento, busque em Deus ter discernimento. E o quinto, e não menos importante, é comunhão com outros cristãos, com a igreja, com pessoas que têm o mesmo propósito de espiritualidade, de cristão, de fé, como você. Procure estar vinculado a pessoas que têm esse mesmo sentimento de buscar a Deus e te levar a buscar a Deus. A importância de compartilhar e buscar confirmação com outros membros da comunidade da fé. Então, falamos nesse vídeo coisas muito importantes para que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, como identificar a voz de Deus. Você viu aí exemplo de pessoas que em diversas situações, diferentes pessoas, como elas identificaram, aprenderam a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala aqui no versículo que nós lemos lá em Mateus 13, né? Que as distrações e as preocupações desse mundo podem em muito nos atrapalhar num vínculo com Deus, em ouvir a sua voz, né? E eu quero, você que chegou até aqui, não desista de buscar ter uma intimidade, desenvolver uma vida de oração, de intimidade com Deus, através da oração, da palavra de Deus, meditar, refletir, criar um vínculo, discernimento. Olha, que esse vídeo sirva para que você possa orar mais,
ler mais a Bíblia, ter mais momentos de silêncio, de reflexão para com Deus, para que você não confunda a voz de Deus quando ela vier para você e para quando você precisar de orientação, você tenha sensibilidade em ouvir a voz de Deus, em ouvir o chamado de Deus, em ouvir a direção de Deus para a sua vida e para todas as áreas da sua vida. Quero convidar você para compartilhar mais uma vez a sua experiência e sua história aqui no comentário desse vídeo, ou deixe o seu amém para nos ajudar aqui a propagar a palavra de Deus aqui no YouTube ou no Facebook, não sei onde você está vendo esse vídeo. E se você se sentiu inspirado a buscar uma vida de oração mais profunda, curta esse vídeo e compartilha com amigos e familiares que também estão em busca de ouvir a voz de Deus. Deixe um comentário abaixo contando como você tem buscado ouvir a voz de Deus em sua vida. Eu adoraria ouvir suas histórias e também experiências. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação todas as vezes que houver um novo vídeo aqui no canal. E juntos vamos crescer em nossa caminhada espiritual e ouvir a voz de Deus mais claramente, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente e eu tenho certeza que Deus está na sua vida e também na tua família, tá bom? Eu quero fazer uma oração para abençoar você. Se possível, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esta pessoa com esta palavra que acabamos de meditar e ler. E que todos, meu Deus, tenham a sensibilidade e aprendam a identificar e a ouvir a sua voz. Quando o Senhor, meu Deus, trouxer um chamado, uma direção, uma resposta a esta pessoa que ela quer, meu Deus, ouvir a voz do Senhor. Ela quer aprender a identificar, ela quer ter discernimento, mas talvez ela não estava tendo a direção. E hoje ela possa ter aprendido com esse ensinamento, com esta palavra que veio ao seu coração, a como criar um vínculo, uma intimidade com oração, com a palavra, com a meditação, reflexão, para que ela possa identificar e ser sensível a ouvir a voz do Senhor. Traga a resposta, a orientação, aquilo que esta pessoa quer ouvir do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você recebe, que Deus possa te proporcionar ouvir a voz dele. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe, um forte abraço e até uma próxima palavra de Deus ao seu coração.